vamos lá, iniciando a nossa tenda essa semana, semana de lua crescente. E como sempre é necessário, como ainda é algo muito novo, a gente vai recapitular alguns assuntos, porque é sempre muito importante a gente entender alguns pontos históricos e culturais. Então, a gente vai dar uma breve passada sobre a live anterior, né, Jaque? Sim, a gente é só lembrar, né, na verdade, porque como é um assunto com muita coisa envolvida, e essa parte histórica eu acho que ela é fundamental para a gente entender onde a gente está, né, e para onde a gente está caminhando. A gente está numa sociedade que a gente passou por 4.000 anos de sociedade matrilinear e depois a gente começou um sistema patriarcal que dura uns 3.000 anos, né? Então, a gente está em 2020, então a gente tem todo esse tempo né, do ano zero até aqui e anterior, que já começou o patriarcado. Então, é sempre bom a gente lembrar, historicamente, onde a gente está, né? Porque a nossa história ela é pautada na história do patriarcado, porque foi o início da civilização que foi caminhando para como a gente está hoje, né? Morando em cidade, morando em apartamento. Então, desde que se saiu do campo, se saiu da parte agrária, né, onde a gente tinha certeza que a gente era a natureza, e a natureza, nós andávamos, tínhamos, né, estávamos inseridos lá e sabíamos que era parte disso. Desde que a gente se apartou disso e começou a civilização e começou esse outro sistema, isso foi ficando deixando de lado e ficando muito esquecido. E os historiadores e todas as pessoas que pautaram nossa ciência, nossa religião, tudo que a gente conhece hoje em dia, eles são homens que já nasceram nesse sistema patriarcal. Então, é uma coisa tão enraizada assim, na nossa cultura, tão de berço isso, que desconstruir isso é muito importante. A gente está sempre lembrando que não foi sempre assim. E que essa cultura que a gente está inserida, que é patriarcal, que é uma cultura que a gente, né, que eu vou voltar a repetir aqui 10.000 vezes, que é o patriarcado e o matrilinear. O matrilinear era quando eles louvavam a deusa regia todos os planos, ela regia a terra, que era sagrada, o céu, que era sagrado, e o mundo avernal, que é o mundo subterrâneo, que é o nosso mergulho no corpo, esse lado negro da força, que é onde está o nosso poder né, primordial, criativo. Então, ela regia todos essa ciclicidade nossa, não só nossa, como também existe na natureza. E esses povos, eles louvavam essa energia das deusas e eles viviam num tipo de sociedade muito diferente do que a gente vive hoje em dia. O patriarcado, quando saiu do matrilinear, que é passar, a mãe passava para o filho, e começou o pai passar para o filho, então a gente começou a ter uma questão aí, né? Porque a mãe, você tem um filho e você sabe que é seu. Agora, como é que você vai garantir que o filho é do cara, sendo que não tinha nem exame de DNA, nem nada disso? Então, a única saída que eles encontraram foi uma saída através de uma monogamia feminina, que na verdade era feminina, não era necessariamente masculina, e através de um casamento, né, onde a mulher tinha que ficar reproduzindo e cuidando da casa. Se ela não topasse isso, ou ela ia se tornar uma religiosa, né, ou então ela ia se tornar uma prostituta. Então, ela não tinha muita saída, né? Ou cuidava, casava e cuidava do lar para sempre. E os casamentos eram arranjados, porque como não existia a monogamia masculina, não era necessariamente obrigatória, porque com o casamento, os direitos dos filhos verdadeiros eram do pai, da mulher que casou com o pai. Então, assim, se eu casei com um homem e eu tive filhos, meus filhos têm direito a tudo. Se ele teve um filho fora, ele vai dizer que não é dele, não tem como provar e ela não vai ter direito a nada. Então, os únicos filhos verdadeiros eram considerados do casamento. E a partir Quem vai daí, provar isso, né, Jaque? pois é, e não tinha como provar, então era isso, era uma lei, era uma regra. Os filhos verdadeiros eram os do casamento legal. Então o homem podia fazer o que ele quisesse, porque assim, ele não ia ter nenhuma consequência disso, né? E a mulher, e eles casavam por interesse. Então, assim, você não precisando casar por amor, não existindo essa monogamia romântica, como a gente hoje em dia caminhou. Então é um esquema completamente que a mulher fica muito prejudicada, porque ela acaba sendo escravizada, ficando dentro de casa para cuidar do marido, dos filhos. Quando o homem vai viajar, depois na Idade Média, inventam um cinto de castidade, onde eles trancam a mulher, a vagina da mulher, e vão viajar. E aí a mulher gera um monte de doença, a mulher tem que menstruar ali, tem que ir ao banheiro ali, tem que fazer a higiene pessoal ali, ou seja, muitas mulheres morriam. Então foi ficando assim, foi virando uma coisa muito esquizofrênica. E toda a base dessa cultura que começou a ser formada a partir daí, elas foram pensadas por homens.
Então, toda a nossa medicina, toda a nossa ciência, toda a nossa religião, tudo, gente, tudo foi criado por nós. E teve uma coisa, eu fui ver uma live outro dia, que falou uma coisa super interessante. Que quando você vai no museu e você vê as manifestações, as esculturas e as obras de arte assim, que dão a entender que o povo enaltecia e cultuava uma deusa, tá lá. Imagem feminina, busto feminino, corpo feminino. E quando você vai no museu e já vai ver as obras e as esculturas feitas por homens, né, de homens, os historiadores foram atrás de pesquisar e ver o que era. Aí tá lá, imagem do guerreiro da dinastia tal, fulano de tal. Estão todos nomeados, todos dando função do que era, porque isso foi estudado. Agora, por que não tá lá nomeado bonitinho entendeu? E tudo organizado do feminino? Porque não era interessante para eles. Porque se é uma cultura que a mulher não tem direito a voto, tem direito a nada, ela só precisa para reprodução, por que é interessante para eles levantarem todas essas culturas onde a mulher tinha um vasto poder, onde ela era cultuada como uma deusa? Não era interessante. Então foram séculos e séculos, digo, 3.000 anos que eles estão fazendo isso. Agora acho que a gente está caminhando para uma transição de era, onde a gente já tem consciência disso, já está melhorando, acredito eu. E por isso estamos aqui na Tenda da Lua, trocando esses saberes e para a gente ir adiante, né? Ô, Jaque, só complementando, outro dia eu estava lendo que eles fizeram uma pesquisa também, que a maior parte daquelas frases que aparece anônimo, sabe? Tipo um pensamento e aí tá escrito anônimo. Sim. Que eles estavam resgatando alguns conhecimentos como anônimos que foram mulheres que escreveram Cara, também. E que quantas mulheres, Lário, não fizeram coisas absurdas e os homens assinaram? E elas não foram consideradas. A gente tem na nossa história, a gente tem Joana d'Arc, que a gente sabe. A gente tem Maria Quitéria, que é brasileira, que pouca gente fala, mas que resolveu lutar lá na guerra e ela foi, bancou. O pai dela não queria de jeito nenhum que ela fizesse isso, porque era coisa de homem. Foi uma revolução, até que ela era tão boa que o pai dela teve que deixar ela lutar. Cara, Maria Quitéria é uma história muito interessante, vale a pena. E tem várias, milhares de mulheres na história que a gente vai resgatar aqui na nossa tenda, né, aos poucos, que dizem exatamente isso. A mulher, ela sempre fez história, ela sempre aconteceu, ela sempre foi um ser humano criativo, com todas as capacidades. Só que o fato dela não ter esse direito gerou uma série de patologias, patologias. não só no nosso feminino, como no nosso masculino. E é legal, assim, esse estudo, por exemplo, dos arquétipos, né? Antigamente, o Jung, ele tem uma coisa que ele fala que todas as mulheres e todos os homens têm, que é a chaga da deusa ferida, né? Porque todos nós temos uma deusa ferida dentro de nós. Porque quando teve essa ruptura dessa energia né, do feminino com o masculino, teve esse Divisão. binarismo todo, essa divisão completamente binária, sexista, e a mulher foi apagada da sociedade. Ele até brinca, é como se fosse um divórcio, onde os filhos ficam com o pai, e o pai fala assim, ó, é proibido vocês falarem o nome da mãe de vocês lembrarem da mãe de vocês, esquece que vocês tiveram mãe. Isso causa um trauma, isso causa um problema, tanto para o homem quanto para a mulher, essa coisa de apagar uma coisa que é nossa, que é natural, que está em todos nós, que é uma energia do feminino, que é a nossa mãe, que é a nossa terra, que é o nosso sagrado. Isso gera patologias não só na gente, como na natureza, porque a natureza é o feminino. Então, o homem se afasta do feminino, ele se afasta da natureza também. E aí acaba gerando essa série de coisas que a gente está vendo aí, né? Que a gente está tendo que olhar de novo para a natureza, ser sustentável, ver a nossa cultura completamente, né? Não se sustenta se continuar assim, o planeta não consegue dar conta, né? De tanta poluição, tanta coisa, né, que não pensando nessa ciclicidade, né, de que a coisa tem que morrer, voltar para a Terra para renascer de novo. Esse romper com essa inteligência cíclica da Terra gera, assim, problemas em 10.000 campos, assim, sem infinitos, na verdade. Infinitos, né, Jaque? Porque atrofia a gente né, de todos esses tempos, de todas essas potências, e a gente é colocado exatamente numa única versão. Tira uma parte da gente, né? Aí, antes de Tira. entrar aqui nas guerreiras, eu queria só também falar uma coisa que eu não falei na outra live, que essas culturas, elas tinham a deusa, né? Elas cultuavam a energia feminina como uma deusa única.
E essa deusa era a deusa de 1000 nomes, era a senhora das feras, era a senhora da vida, a senhora da morte, a senhora... Enfim, ela era responsável por tudo. Ela embarcava esses três planos e não existia essa coisa de gênero. Eu já falei aqui, né? Que era uma coisa que abarcava tanto o feminino quanto o masculino. E essa coisa dessa divisão de arquétipos que a gente fala que é muito rica e que a gente adora, ela aconteceu depois. Tem um exemplo, por exemplo, de um lugar que eu até vou pegar aqui, que era um templo dedicado à Hera, que depois os romanos transformaram ela em Juno. Existia um templo, enfim, agora eu já me perdi. Eu sempre faço as anotações e eu começo a falar e me perco. Existia um templo muito antigo, um dos templos mais antigos, que era dedicado a essa deusa Hera, que era uma das manifestações da Grande Mãe. E quando os arianos invadiram essa região, eles trouxeram seus deuses masculinos, que não existiam nessa região. E aí, nesse período de deuses masculinos, deuses femininos, o que eles fizeram? Eles casaram Hera com Zeus. Então, assim, e Hera foi transformada na deusa do casamento. Imagina, ela era a grande mãe de tudo, ela foi, tipo, transformada na deusa do casamento. E isso já é um indício da fusão dessa cultura que louvavam deuses homens com a fusão da cultura que louvavam deuses mulheres. E mesmo assim, essa fusão, em algumas regiões, foi tranquila, foi benéfica. Os invasores que cultuavam deuses masculinos, né, tudo bem, conviviam também com as deusas femininas, aprenderam a lidar em algumas regiões, né, como a Minoana, que era uma região de Creta, que era uma região que teve o seu ápice de ouro quando houve essa fusão, por exemplo, do masculino com o feminino. E aí, assim, mas aí foi um crescente de 1000 anos até que os deuses masculinos tomassem conta de tudo. Porque começou um territorialismo e um lugar de expansão de território que era bélico, né? Que era uma coisa de guerra, né? Dos arianos, vieram os povos também, os povos nórdicos, e eles começaram a invadir. E aí, nisso que eles foram invadindo, eles foram impondo, né? E foram apagando as deusas femininas. E as deusas femininas, nessa época que se dividiram em arquétipo, também teve uma coisa interessante de colocar, que aí, por exemplo, Hera sendo a deusa do casamento e da fidelidade, e Afrodite sendo a deusa do prazer e do amor, elas já competiam entre si. Começou esse negócio de competição, porque alguns arquétipos não combinam com outros, simplesmente, entendeu? Você pega uma deusa Héstia, que é a deusa do lar. Aí você pega uma Ártemis, que é da natureza, da selva, da liberdade. Então, aí como que você... Aí as duas já não, entendeu? Já não dá. Tipo, Atena com Deméter. Atena renega a mãe, renega tudo que é a mulher da época dela, né? Que é uma mulher escravizada que fica em casa para se reproduzir. E Deméter é a grande mãe. Ela gosta de engravidar, ela gosta de ter seus filhos, ela gosta de nutrir, ela gosta de cuidar. Então, também são arquétipos que começaram a dar zica aí. Então começou a gerar uma competitividade entre os próprios arquétipos e, na verdade, lembrar que todos esses arquétipos eles vieram de um só. Era só a grande mãe. Então não é para ter competição, porque, na verdade, são partes nossas. Pode ser que a gente esteja vibrando num arquétipo mais afroditiano do que Hera, mas assim, a gente tem a Hera também, a gente tem todas dentro de nós. Então é legal também trazer essa divisão arquetípica que a gente adora, que a gente usa, que a gente fala, também já é uma progressão, né? E já veio daí, já começaram a inserir os deuses masculinos, né? Tem Zeus, tem Hermes, tem um monte de deus masculino no Olimpo também. E as histórias gregas que a gente conhece são histórias gregas muito recentes, né? A partir de Atena, que já é uma cidade onde o patriarcado já estava instaurado, onde já era um lugar civilizatório, onde as pessoas já tinham deixado de ir para o campo, fazer os cultos de Eleusis, a terra, a Deméter, a grande mãe, e já estavam focados nos cultos da cidade, né? Na coisa mais civilizatória. Então, Atenas já a própria Atenas já é esse lugar que Zeus engole Metis, que é a grande mãe da natureza, e ele absorve esses conhecimentos, ele deglute esses conhecimentos do sagrado, do feminino, da deusa, e da ancestralidade toda que isso tem, e ele traz para ele, né, ao deglutir, a engolir, e existe uma profecia que diz que o filho dele vai destronar ele, né, por isso que ele engole Métis, e aí nasce Atena, que é a ânima dele, que é uma mulher, né, uma donzela, mas armada já com... E é engraçado isso, né, porque o feminino agora se fortalecendo e ressignificando esse patriarcado, é meio que a profecia de Zeus se cumprindo, né? Não nasceu um filho homem como ele esperava, porque na cabeça dele, patriarca, ele estava esperando um homem destronar ele, não vinha uma mulher, né? Mas veio Atena
E a partir da Atena, ela trouxe todo... E assim, a Atena, ela teve... Né? Enfim, a gente faz uma live só sobre a Atena. Era só para falar que também, anterior a essa divisão arquetípica, era grande mãe deusa de tudo. Porque a gente também compra isso como se já tivessem essas deusas em compartimentos e que também não foi sempre fragmentadas, assim. né? Fragmentadas, né? Esse Tem fragmento... essa, tem essa. esse Esse fragmento, ele repercute até hoje, né, Jaque? Quando a gente Exatamente. fragmenta, quando a gente fragmenta pessoas, né? Quando a gente fragmenta várias questões E a gente tenta se colocar em sociais, caixinha, né? né? Em Não existe a caixinha, caixinha, gente. A né? caixinha já foi uma criação, uma adaptação, porque esses deuses masculinos invadiram e ali tentando sobreviver, entendeu? Mas, na verdade, a deusa é o todo, é tudo, são todas essas faces. É o que a gente falou na live passada da inteligência cíclica, que abarca o quê? O lado negro da força, que, na verdade, é o nosso poder oculto, inconsciente, do nosso útero, do nosso corpo, o mais profundo poder e que foi apagado. Foi apagado, realmente foi de caso pensado, não foi nem sem querer, foi apagado mesmo. Então, é isso. Sim, e É o só que tem. reforçando o negro como poder, né? O negro Como como poder, força. como nosso oculto poderoso. E aí a gente vê, né? Depois disso foi uma coisa, a gente já falou aqui, né? A Virgem Maria lá no céu, a terra ficou suja, o submundo, o mundo avernal virou um inferno, aí a donzela, a mãe anciã viraram Pai, Filho e Espírito Santo, a deusa única virou um Deus único masculino, e aí a banda toca milhares de lives pra gente falar sobre isso. E aí, quem eram as Amazonas no meio disso? Porque, né, hoje nossa live é sobre as mulheres guerreiras. A gente está na lua crescente. A gente sabe que a deusa abarca tudo, mas teve essa divisão, e nessa divisão existem deusas para cada aspecto lunar também. E as Amazonas é engraçado porque falam um pouco sobre elas. E quando falam sobre elas, falam como se elas fossem uma lenda, como se elas fossem um mito, né? E isso é muito a prova de como toda a história que não interessa. Imagina, falar sobre mulheres já não interessa. Falar sobre mulheres, e possivelmente mulheres que viviam entre mulheres e que não aceitavam esse sistema patriarcal, e muitas tinham amor entre elas também. E isso aí, então, a história queimou, apagou, dizimou, já era. Não queremos saber disso. Não existe. Porque a partir do momento que você aceita, você diz que existiu. Aí você dá para a pessoa a chance dela, quem sabe, né? Mas não existiu, né? É mito, é lenda. E aí virou uma lenda. Sendo que eram mulheres que viviam numa ilha, separadamente dos homens. Lembrando, por que eu falei que a gente tem uma visão grega muito atena, né? Porque a partir dessa civilização ateniense, a gente já tem todos o Olimpo, mas existe o pré-Olimpo, gente. Existe um mundo de sociedades e culturas que eram pré-olímpicas, que eram pré-patriarcados, e que isso não existia, entendeu? Então, essas Amazonas... Elas viviam numa ilha isolada. Só uma coisa. Esparta, por exemplo, era uma sociedade onde os homens e as mulheres viviam separados e a procriação era o papel do Estado. O Estado ia lá e falava, Larissa, vem cá, precisamos reproduzir você aí, tá aqui fulano, Josué, sei lá, não tinha esse nome na época, o nome lá grego. Vocês se encontrem aí tal dia e o filho quem vai cuidar é o Estado. Então, assim, existiam várias formas de estrutura de sociedade e de lidar com, né, com a estrutura do casamento que veio depois, né, do patriarcado. Existiam várias formas de se viver que eram antes disso e que, tudo bem, eram possíveis e que existem até hoje em várias tribos indígenas, né, gente? Por que a gente também dizima e não quer saber da cultura indígena, deixa eles lá, não existe, vão morrer, devia ser coisa de museu? Porque eles possuem essa sabedoria. Eles possuem muito ainda desse culto a Deus, a mãe de tudo. Então, por isso, todo esse medo, né, que o povo tem, né, não vamos falar sobre os índios. Vamos falar sobre os índios, sim, que eles são detentores ainda muito dessa sabedoria antiga. Sim, e também a gente já, né, vê o quanto a nossa sociedade ainda está nessas caixinhas, né? Já que de achar que tá lá, né? Problema deles lá, índio é lá, e nada tem a ver com eu aqui. Eles só são detentores da nossa história, né? Só, da nossa memória. Não, a gente soube lá, né, na escola, enfim. Mas seguimos o nosso foco aqui Sim, aí sobre os arquétipos das guerreiras.
Então, essas mulheres que forjavam as próprias armas, elas eram independentes e viviam num sistema onde elas não precisavam de homens, elas eram autossuficientes. A gente já viu aqui que, em todas as lives eu vou falar também, que virgem antigamente era mulher autossuficiente que não se casava. A virgem casta foi um conceito depois, que surgiu na Grécia e que até hoje em dia é praticado. Mas não era isso. Então, quando às vezes as mulheres eram virgens, não, elas eram sacerdotisas ou mulheres que resolveram não se casar por algum motivo, essa tribo amazônica, as virgens da Amazônia. Não é que elas nunca tiveram né, um ato sexual na vida, porque elas eram mulheres que decidiram viver independente de homens. E elas eram autossuficientes entre elas. E existe, gente, na verdade, na história, várias tribos de mulheres independentes e guerreiras pelo mundo. Isso não é um fenômeno único das Amazonas ou único aqui no Brasil, que eu vou chegar nas Icamiabas, que tudo isso é para falar das Icamiabas. Ele é um fenômeno mundial. Sempre existiu em vários lugares, em várias regiões, essas mulheres, essa tribo que era de mulheres que resolveram que não precisavam dos homens. E as Amazonas, elas só aceitavam os homens, não é que tipo, essas tribos guerreiras não aceitavam os homens de jeito nenhum. Elas aceitavam os homens para trabalhar, para ir lá, para levar para trocas comerciais. Eles, né, eles podiam frequentar, né? Ah, não entra. Mas elas só não queriam se casar ou ter uma sexualidade atrelada ao masculino. Até porque esse conceito de binarismo, de sexualidade, como a gente tem hoje em dia, nasceu ali no Adão e Eva, né? Mas antes disso, já não tinha essa coisa tão latente como tem hoje em dia. A mulher, que até hoje em dia a gente reproduz um pouco esse padrão da reprodução, né? A gente quer se arrumar, a gente quer conquistar, a gente quer casar, a gente quer ser mãe. A gente repete muitos padrões que vieram dessa coisa do patriarcado, né? Não é que não possa ser bonita, se enfeitar, se casar, pode tudo isso também. Mas é só entender o que genuinamente é nosso. Eu posso ter uma Afrodite muito forte dentro de mim. Então, eu amo me arrumar, amo me embelezar, amo seduzir. Ou eu posso ser uma pessoa muito Ártemis, que nem se enquadra direito nesse conceito de sexualidade e fico lá tentando forçar a barra porque não me encaixo em lugar nenhum. Por que não se encaixa? Porque, na verdade, era uma deusa única. Não existe encaixe, não existem as gavetas, né? As gavetas fomos nós que criamos. E aí entram todas as patologias, né, Jaque? Porque aí a sua família te traz, por exemplo, o arquétipo de que você tem que casar, tem que ser a mãe, sendo que isso, né, enfim. Só para a gente também associar, né, trazer as pessoas para essa reflexão real. Exatamente. É muito importante a gente estudar essa desconstrução para entender que nem sempre foi assim, que existem muitas formas de crenças e de culturas e de chips no nosso HD, né? A gente tá num lugar que foi colocado e que está aí até hoje, mas que a gente pode repensar, revisitar e fazer diferente também com tudo que a gente tem hoje em dia, né? Por exemplo, as Amazonas elas foram reduzidas a um mito, a uma lenda. Só que assim, gente, Homero, Plutarco, Estrabão, Heródoto e o Alexandre o Grande tem vários registros na história de homens que falaram sobre elas. Alexandre Grande tem um trecho que fala que ele se encontrou com a rainha das Amazonas. Então, assim, é igual Lilith, né? A Lilith foi cortada da Bíblia em vários lugares, mas vários lugares eles deixaram ali um lugar, eles dão uns moles, assim, né? Ah, agora sim, essa sim é osso do meu osso, carne da minha carne, chamar-se a varoa. Essa sim, por quê? O que teve antes? Então, eles dão várias dicasinhas, assim, dos cortes e das edições que eles fizeram, né? Para colocar a Eva como a primeira mulher. Sendo que a gente sabe que teve a Lilith antes. E assim como a Amazônia foi apagada e foi colocada como um mito, mas várias literaturas e vários lugares, elas aparecem, né? Então, e aí? E por que não tem mais muitos indícios sobre essas mulheres, né? E aqui no Brasil, teve uma... É interessante essa história, porque muita gente não conhece, não sei se todo mundo conhece, mas existiu uma tribo de mulheres guerreiras, né? Na região hoje em dia de Amazonas, e era uma tribo de mulheres guerreiras autossuficientes, que também só recebiam os homens para... abriam as portas para eles trabalharem, mas eles não tinham relação com eles. Elas tinham relação com eles apenas nos períodos muito específicos, onde elas faziam um ritual para o Iaci, que é a grande mãe lua. Aí elas abriam a tribo numa noite de lua cheia, recebiam esses homens para procriação, e elas tinham, né, relações com esses homens. Os filhos que nasciam durante esse ritual da relação e tudo mais, elas tiravam também do fundo do lago
o barro e moldavam um amuleto de proteção que elas davam para os homens que elas tiveram relações para abençoar, proteger esses homens que eram os Muraiquitãs, que é um símbolo bem forte lá em Belém do Pará, lá para cima, né, na Amazônia, que aqui chega pouco, mas é um símbolo super famoso. Hoje em dia é um sapinho, mas no livro do Frei Gaspar de Carvajal, que descreveu, porque isso não é uma lenda, tá? Quando ele descreveu essas mulheres guerreiras, ele foi flechado no olho por uma delas e ele teve, né? Isso foi a prova de que ele não estava viajando, era real. E tanto ele como Francisco de Orellana's, eles escreveram quando eles foram fazer a Rota da Canela, que essas mulheres eram mulheres guerreiras, assim, bravas, e que ninguém passava, ninguém invadiu o território delas. Elas eram, assim, muito autossuficientes, e elas viviam entre elas, amavam entre elas. E aí, os filhos que elas tinham desse ritualística, quando eram homens, elas devolviam para os pais, e elas ficavam com as filhas mulheres e esperavam um período para ver se a filha desenvolvia um arquétipo guerreira também, né? Porque se a criança desenvolvesse um arquétipo para os esportes, para a guerra, para o combate, elas treinavam essa menina e ela fazia parte da tribo. E se a menina não tivesse, né, tivesse outros, né, fosse para um outro caminho, ou ela ficava na tribo fazendo outras coisas, ou então ela também poderia ser devolvida para viver outro tipo de sociedade se ela não se adequasse àquela. Então, para você ver como eles eram abertos também, não impunham nada, né? Falar, tem que ser a guerreira, também não era assim que funcionava. Então, é interessante, assim, a gente vê que essas tribos de mulheres autossuficientes existiram no mundo inteiro, existiram aqui no Brasil, e é por causa delas, o Frei Gaspar de Carvajal associou essas mulheres, as Icamiabas, às Amazonas da Grécia, porque era uma tribo de mulheres guerreiras, ele só conhecia essa história dos Amazonas. E aí ele chamou o Rio das Amazonas, aí virou o Rio Amazonas, virou a maior floresta tropical do mundo, né, a floresta amazônica, e virou o estado inteiro da Amazônia graças a essas mulheres. Então, ou seja, uma boa parte do nosso Brasil e a nossa floresta, que é tão consagrada mundo afora, tem o nome das mulheres guerreiras. Olha que maravilhoso. Fazendo essa associação com as Icamiabas. Então, gente, vamos voltar ao meu... Que maravilhoso, né, já que a gente nem faz ideia, né, de quanta riqueza a gente tem por trás da nossa história. Cara, eles não ensinam, isso assim, é de chorar. Como que esse tipo de coisa que é tão importante para a nossa construção, né, psíquica, né, não só como mulheres e homens, mas como uma nação, como o Brasil, como isso é tirado da gente, assim como muitas coisas foram tiradas da gente, né? O nosso poder, né? O nosso lado negro, por exemplo, da força, o nosso poder oculto. Então, que mais? Aí eu vou falar um pouquinho do arquétipo da Ártemis, que Ártemis, na verdade, ela era né, ela era a mãe de tudo também, a deusa de mil nomes, que também depois ela foi associada à lua crescente. Ela também é associada a Cibele, que é uma deusa muito mais antiga, a Senhora das Feras. E também associada às Amazonas, associada às Icamiabas, a todas essas mulheres e tribos guerreiras, né? Esse arquétipo da guerreira Ártemis. Desde o Paleolítico, né, já existe o mito da Ártemis, que é uma deusa que ela é muito ligada à natureza e ao ritmo dos animais. Então, ela regia todos esses ciclos da natureza como a grande mãe e todos esses ciclos dos animais também. Então, ela tinha muita conexão. São as pessoas que tem muita gente, né, que tem muita essa conexão com os animais, com o ritmo dos animais, com os cavalos, com os animais selvagens. A caça de Ártemis, por exemplo, era tida como uma dança sagrada. Como toda grande mãe que a gente viu aqui, ela também cultuava, era essa grande mãe da vida e da morte, né? Do nascimento e da morte. Então ela tinha esse lugar da caça como um lugar sagrado de uma dança onde você entrava em contato com a morte, confrontava a sua natureza animalesca selvagem também. E a caça era toda feita a partir desse lugar de aprendizado e de você entender a natureza, a face também da morte. Era como se fosse um rito iniciático que a gente viu que acontecia em Eleusis com as mulheres quando se iniciavam em Perséfone. Em Ártemis isso acontecia através desse encarar o seu lado selvagem e animalesco, através do animal. E aí Maravilhoso. Não, e a caça depois virou um esporte, né? Hoje em dia é um esporte, as pessoas saem e caçam.
E a caça, assim, você matar um animal, você caçar um animal, você tinha toda uma ritualística para você se comunicar com ele, ter um contato com ele, para você encaminhar a alma desse animal, você, né, tipo, para você ter dizer a ele Uma honra, né? dizer a ele que aquilo vai servir para alguma coisa. Por exemplo, quando os xamãs vão fazer o tambor deles, que é uma coisa muito importante porque marca esse ritmo da natureza, é o coração, o pulsar da terra, eles também iam para as florestas e eles tinham uma ritualística que era para encontrar a sua planta, né, a sua árvore sagrada, que é de onde você ia tirar a madeira, e encontrar o seu animal de poder para que você conseguisse fazer essa dança da morte, você conseguisse, né, caçar esse animal e fazer essa ritualística de encaminhamento e usar o couro dele como sagrado, dizendo para ele o quanto aquele couro dele agora ia ser usado por uma finalidade espiritual, o quanto tinha uma importância, o quanto você reverenciava. Então, assim, não era nada gratuito como é hoje em dia, né? Que a gente joga comida fora, mata um monte de animal, come um monte de animal, joga um monte de coisa fora, também é de chorar. Mas ele era nesse lugar desse rito iniciático através dessa energia selvagem da natureza e das feras, e nosso lado fera, nossa possibilidade de encarar a morte de frente, né? Porque se você der um mole, você morre também caçando, né? Então, a Ártemis, ela é essa deusa da natureza selvagem. Ela não quer controlar a natureza como a gente faz hoje em dia, ela quer entender a natureza. Então, isso tudo é para que ela se sinta parte da natureza e entenda melhor essa natureza dentro dela, para ela entrar em contato com essas camadas dela. A caça ela se tornou um esporte por volta de 850 a.C., que foi antes da chegada da civilização e dos guerreiros e deuses impostos mais masculinos, quando ainda tinham uma fusão. A Ártemis, ela não tem gênero, ela é um ser não binário, que digamos assim, porque embora ela ame as mulheres, ela também rege os partos, ela também é uma faceta da lua, do feminino, ela não se enquadra como uma mulher patriarcalmente falando, né? Como a gente vê, não é uma mulher que vai ficar em casa cuidando do marido e se dedicando aos filhos. Ela é um tipo de arquetipia que precisa do espaço dela, precisa do silêncio dela, precisa se conectar com ela, com o seu próprio ritmo, com a sua própria natureza. Então, ela se encaixa num outro lugar. Ela é irmã gêmea de Apolo, que é o deus do sol. Ela tinha uma boa relação, uma relação saudável com esse consorte, com esse lado masculino, que ele vinha na forma de um irmão, né, de uma parte dela, mas que não necessariamente uma parte, porque o catolicismo e esse binarismo todo fez uma coisa muito sexual, né? Você tem um homem, tem uma mulher. Não, ele vem na forma de um irmão gêmeo. Então, a outra metade dela, a união dessa energia Ártemis feminina com o masculino, é através da irmandade, não necessariamente de uma relação sexualizada, né? Até porque o consorte dela, a outra parte dela, é um homem. E aí as mulheres gregas que não se... Calma aí, gente, deixa eu pegar o Luke, que ele tá aqui querendo muito participar. As mulheres gregas que não conseguiam se encaixar nessa pegada de vou me casar, ter um marido, ter filhos e ficar aqui cuidando da casa, elas, a partir de 9 anos de idade, podiam escolher serem iniciadas em Ártemis. Porque aí elas iam aprender os esportes, elas iam aprender a caça, elas iam aprender, elas iam entrar em contato com esse lado guerreira delas. E aí elas entravam nesse lugar que não precisava ser uma mulher do patriarcado. Mas mesmo assim, era um tipo de vida, né? Então, assim, a mulher que não se encaixava nesse arquétipo Ártemis, não se encaixava no arquétipo Deméter, não se encaixava no arquétipo Afrodite, estava ferrada, né? Que não queria ser sacerdotisa, não queria ser Ártemis, não queria ser prostituta, não queria ser do lar, queria ser outra coisa mais diferentona, era mais complicado para ela. Luke, eu vou ter que te descer, senão você vai comer o meu fone. Peraí, gente. Ô, Jaque, Falando de o que eu animais, acho... os animais aparecem. O Gás tá aqui, ó, mas tá dormindo. Ô, Jaque, o que eu acho importante também trazer, que eu sinto muito, que eu percebo, é como muitas mulheres negam esse lado animal delas e distorcem completamente a sensação e a percepção dessas energias. Então fica uma coisa muito rasa.
principalmente quando a gente fala de grupos específicos, da gente acessar essa mulher selvagem, aí fica muito aquela coisa do tipo, um pouco teórica. E aí, quando eu realmente tenho que usar esse lado selvagem, onde eu absorvo do conhecimento dessas metáforas de observar a natureza, né? Observar um animal, como que eu sinto isso dentro do meu corpo, eu percebo que ainda tem muitas e muitas e muitas camadas que a gente precisa realmente assim é, quebrar, né? Que a gente precisa desvendar para acessar isso cada vez mais. Tanto na nossa sexualidade, quanto na hora de defender aquilo que a gente precisa, de caçar os nossos ideais, os nossos projetos, enfim, da gente desconstruir coisas. Eu percebo ainda que essa guerreira interna, ela às vezes fica muito, ainda está muito distante, assim, é como se fosse a guerreira lá e eu aqui lutando ainda contra ela. Essa coisa que você falou do. Foi o patriarcado também, ele pegou esse lado, né, feroz, selvagem, guerreira, da luta, da possibilidade desse mergulho na nossa própria contato com a morte, com o agressivo, com. Ele tirou isso e pegou para ele, né? Então, assim, ele virou o territorialista, o que invadia, o que fazia, acontecia. Mas é legal da gente ver que essas tribos de mulheres que já faziam isso muito antes, né? Eles não inventaram a roda. As mulheres também tinham esse poder, sabe? Tem relatos de tribo guerreira de mulheres, cara, no século IX, no Mar Báltico, no século XVIII, na África, em Daomé, onde hoje em dia é Benin, em Burkina Faso. Assim, existem tribos de mulheres autossuficientes que usam e abusam dessa força que você disse que às vezes você tem essa sensação que está descolado e está distante. Porque era uma iniciação, entendeu? Você precisava ir para a natureza, você precisava ter contato com os animais, você precisava entender o ritmo natural. Porque se você entra numa caçada, né, desse tipo artemisiana, Artemis também participava dos ritos das bacantes. Então era um lugar de orgia, de êxtase com a mulherada, era um contato com um êxtase, um orgasmo de estar na natureza, de se fazer pertencer, do uno, de saber que se faz parte daquele todo. E quando você entra num lugar que você precisa ler a natureza, entender a natureza para se mover dentro dela, você ganha essa sabedoria toda que a gente foi afastado, porque a nossa civilização a gente acha que nem é natureza, né? Ah, eu vou lá para a natureza, né? Não, gente, a gente é a natureza. Então, esse afastar desse lugar natural nosso, que é feminino e é selvagem também, faz com que a gente entre nesse lugar, né? Que aí, tipo, os homens podem, eles conquistam lugares, aí não tem equidade de gênero, acontece uma série de coisas, porque a mulher ainda é vista como a mulher engravida, a mulher ficar em casa, a mulher tem tripla jornada, tem a casa, o filho, o trabalho, o marido, né? Porque ainda é um pensamento completamente patriarcal, de que o homem que é o cara que vai lá, que caça, que é o provedor, nanana. E isso tudo foi colocado também, essa força provedora toda do homem. O homem tem mais força que a mulher. Essas tribos, elas vêm provar que não. Porque, na verdade, elas caçavam, elas traziam um alimento, elas faziam tudo que, né, tudo que disse, coisa de, porque antigamente o homem era mais forte, aí a mulher. Gente, essas tribos não funcionavam assim. Entendeu? E aí, vai explicar, então, como que essa mulherada fazia tudo que os homens faziam. E aí já cai por terra completamente de que a mulher não é capaz. Isso é uma escolha, entendeu? Você pode querer ficar, você pode ter um lado mais de você, né? Ir para um lado, nem como animal, né? E se for pensar, também tem uma coisa muito interessante. As tribos, se você for pensar, porque o homem traz o alimento. Cara, a maior parte dos alimentos da tribo, quem pega é a mulher, porque é a batata que está na terra, é o inhame, o mato, são os grãos, entendeu? Tem uma Ou série. a gente pode olhar pelos leões também, né? Quem caça são as leoas. Exatamente. Então, assim, para você ver como isso é uma coisa, um chip que colocaram na nossa mente, que o homem é o provedor, que é isso, que é aquilo, que é outro. E aí construíram uma sociedade onde a mulher tinha que cumprir um papel, ficar dentro de casa, o homem que trazia as coisas, e aí isso ia limitando cada vez mais, porque a mulher já não tinha liberdade nenhuma, ainda mais sem trabalho, sem poder si próprio prover, dependendo do homem para prover ela. E até hoje a gente vê que é difícil, que o mercado de trabalho
é ainda muito segmentado, muito dividido. Os homens ainda passam assim na frente das mulheres em muitos lugares, em muitas empresas não ganham igual. Então isso é uma realidade muito muito grande assim do nosso dia a dia e que veio daí, veio desse romper do nosso arquétipo de Ártemis, que na verdade são as mulheres independentes que não precisavam deles, sabe? Já que dentro dessa visão arquetípica, como fica a visão do que é feminino e masculino. A deusa, Gisele, ela abrangia tudo, ela não era binária. Essa divisão de gênero, sexualizando, ele também foi uma coisa cristã, que o cristianismo ele pegou mais pesado com isso, né? Quando ele veio com a coisa do Adão e da Eva. Mas, assim, é uma coisa também que implantaram, porque em várias culturas não existia isso. Entendeu? Tipo, tudo bem, eles tinham filhos, a criança nascia, mas não necessariamente porque precisa da mulher, a mulher ficar no lar, ficar assim, o homem provedor, vem. Não, era natural, era uma sexualidade natural, sabe? As características do feminino e do masculino estavam dentro dos dois. Ah, por acaso, por isso que na hora que dividiu em arquétipo, tem muito isso, né? Eu tenho uma energia mais afroditiana. Ok, maravilhoso, mas não quer dizer que eu vou ser assim para sempre. Pode ser que em algum mês eu esteja mais Ártemis, eu esteja precisando do meu espaço, eu esteja precisando, sabe, não me identificando com aquela estética toda feminina, não querendo me maquiar, não querendo me arrumar, porque eu não tô, né? A gente é E essa é a cíclica. função, né? E essa é a função dos arquétipos, né, Jaque? Para que a gente possa se observar de uma outra forma toda essa totalidade que nós somos. Exatamente. Porque é exatamente isso, porque vai ter momentos, vamos supor, cada rito, né? Então, a mulher que se torna mãe, ela vai viver aquele momento que é totalmente diferente quando, né, em todas as fases. Ou, por exemplo, eu posso escolher estar em cada um desses lugares, mas se eu viver um papel atrofiando outros, é onde acontecem todas as patologias e é a maior, eu acho que é a maior é, clareza que a gente tem que ter sobre nós e tudo isso que a gente vem trazendo de proposta de entender todos esses mitos e todos esses arquétipos. Porque quando a gente não equilibra esse yin yang, ele está muito além da gente entender as questões de gênero, porque aí a gente tira a parte ser humano, né? E a gente começa a, 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 a ratear, né? É, A nossa humanidade. a Gisele coloca aqui, assim como o prego tal. Exatamente, todas essas culturas milenares já pregavam isso, que nós, seres humanos, temos em potência as duas energias. Então, assim, eu posso estar mais yin hoje, eu posso estar mais yang amanhã. E foram colocadas muitas coisas assim, foram rotuladas, né? A mulher isso, o homem aquilo, de uma forma que isso entranhou e que é difícil da gente, assim, até como mulher, né, nessa sociedade contemporânea, sair disso muitas vezes, né? Foi como a Lari falou: ah, tá, engravidei, tô nesse meu mergulho Deméter. Mas, gente, não quer dizer que eu vou ser Deméter. A própria Deméter, a gente viu aqui no rito de passagem, na live do rito de passagem, que a própria Deméter, quando Perséfone é sequestrada por Hades, e ela tem a iniciação dela, Menarca, a iniciação sexual, e ela volta como. Ela mata a donzela dela e volta como uma deusa poderosa, com os filhos no braço, Deméter muda de arquetipia e ela vira o arquétipo da anciã, que está contido dentro de Hecate. Ela mesmo dá espaço para um novo arquétipo. E ela mesmo tem essa parte da menopausa da Terra, né? Quando a Terra cessa a sua fertilidade, que é a parte do inverno, que também pode ser associada à nossa menstruação, né? Que é a parte quando a gente cessa a fertilidade para que a gente possa se regenerar e renascer. Então, assim, a gente tem tudo isso dentro da gente. E negar e querer colocar muito em compartimento é negar essa nossa ciclicidade e negar que a gente tem todas as capacidades também, sabe? A gente pode Sim. desenvolvê-las para o nosso favor. Com certeza. Jaque, só uma coisa, a gente tem mais 8 minutos, mas eu queria só reforçar uma coisa que também para os homens, né? Porque às vezes os homens eles entram também em conflito quando eles se encontram com essas mulheres guerreiras, né? E é como se fossem tomado um papel que por muito tempo eles acreditaram que é deles. Então, também não acessar esse feminino dentro dos homens é algo que já foi dado à letra, né, de várias culturas, mas a gente não tem esse conhecimento de forma prática no nosso dia a dia. Então, muitos dos conflitos internos
e emocionais, psicológicos, eles vêm desse não conhecimento, desse equilíbrio dessas duas energias que não diz respeito ao gênero. Então é sempre bom a gente reforçar, porque cada vez mais a gente vai falar disso para que as pessoas possam ir, né, absorvendo esse conhecimento. Porque tá tão entranhado na gente essa questão de gênero, essa questão do masculino, do feminino e dos papéis sociais que isso tudo engloba, que é uma desconstrução fina, assim. Por isso que eu gosto sempre de voltar na história para a gente ver que, assim, são 3.000 anos de patriarcado, mas foram 4.000 anos de linha matrilinear aí, de culturas matrilineares. Então, existem possibilidades, sabe? Aí, que mais? Tem uma coisa que eu queria só falar antes de terminar aqui, para a gente abrir para pergunta, que na Ilíada, para você ver, quando os homens eles pegam esse conhecimento do feminino e distorcem, porque a Grécia ateniana e esses mitos que a gente conhece, muitos são distorcidos, eles colocam a Ártemis como uma menininha que um belo dia brigou com Apolo, aí Hera foi lá, esbofeteou ela, ela foi chorar no colinho do papai Zeus. Então, na Ilíada, eles retratam assim a Ártemis, que é só a senhora da dona da porra toda, no sentido assim, né? Que é a senhora das feras e a deusa de 1.000 nomes, que é a grande mãe, a grande doadora de vida. E eles já começam, na história, se você for olhar que é contada por homens, eles já começam a reduzir essas mulheres e tirar, fazer chacota e fazer peça grega de comédia zoando as mulheres, né, as Lisías, as mulheres se organizarem em Atenas para ir contra o sistema. Ah, olha elas ali fazendo grevezinha de sexo. Então, sempre tem esse lugar também dessa literatura que reforça e tudo isso que vai reforçando. Então, assim, mas historicamente falando, mas a gente tem que pensar, historicamente, a partir de quando? É importante saber de a partir de quando e a partir de onde. Porque, né, são 3.000 anos contados de uma forma e 4.000 anos contados de outra. Então, o ideal é conhecer melhor os dois e tirarmos nossas próprias conclusões a partir daí. Perfeito. E aí, quando eles fazem isso na literatura, eles tornam a Ártemis, que é só a deusa grande mãe de tudo, numa virgem frágil donzela que depende do papai, entendeu? Do Zeus. E é muito surreal, né? A distorção que fazem da imagem dessa mulher guerreira, né? Que simplesmente tinha umas tribos que não podia nem entrar o homem, entendeu? O homem não conseguia entender como que a mulher não conseguia, não precisava dele. Pra nada, ela fazia tudo. Gente, as mulheres faziam tudo. Inclusive se amavam, muitas se amavam entre elas. Sobre essa, por exemplo, se eu for pesquisar as lésbicas da história, quase não tem nada. A própria Safo, lá da ilha de Lesbos, ela foi apagada da história. Assim. Sobrou um poema dela, e sendo que algumas literaturas que citam ela, que nem é o caso das Amazonas, mas também dizimaram da história. Então, assim, o não precisar do falo virou um problema, uma questão, assim, né? Tudo que não precisa foi apagado, porque como não precisa, né? Aí Então, depois se torna uma doença, né? Que é muito recente, né, Jaque? claro, você afasta a sua parte feminina de você. É igual se você nasceu, nunca teve contato com a sua mãe te abandonou, você não pode falar da sua mãe, nunca. Claro que isso gera uma patologia, gente. Isso, você se apartada do seu lado feminino, você não aceitar o feminino que tem dentro de você renegar o feminino não só em você como nos outros, sendo que é uma parte sua, sabe? É complicado, tipo, não dá. Assim, dá, mas aí gera uma série de patologias, né? Uma série Ô, de questões. Jaque, só para a gente se organizar aqui, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão online. A gente tem mais 4 minutos. E aí, eu não sei se a gente deixa aberto se as pessoas quiserem fazer perguntas. A gente pode abrir uma live só para fazer as perguntas. E ou a gente pode finalizar também. Tá, eu só queria então finalizar falando que, ó, retornar para Ártemis é retornar para os valores da terra, para o retorno ao corpo, ao espiritual, a comunhão com os animais, com os vegetais e conosco mesmo, a comunhão com o todo. Porque ela é isso, ela é essa arquetipia da natureza que rege todo esse ritmo natural também das coisas. Tem muito mais coisa para falar, gente, mas eu tentei resumir em uma live. A gente teve uma conversa antes de começar e eu falei, não vou falar, eu vou pular esse começo todo aqui, não vou falar essas 2 horas aqui, vou tentar resumir em 1 hora. Mas Não, estamos foi abertos a perfeito. perguntas. Viu? Consegui. Perfeito. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui e dizer que, assim,
tenham essa consciência desse lado de conexão mesmo com esse instinto selvagem, com esse lado natural, porque eu recebo muitas e muitas. Um exemplo prático, tá, já que eu vejo assim algumas mulheres, algumas amigas que ai, né, fazem muitos estudos do lado da mulher selvagem, mas aí chega numa hora que não tem o corpo todo atrofiado, não consegue liberar coisas, não consegue sentir coisas, nega esse lado. Então é Ah, muito você falou uma importante a coisa muito gente. importante aí, do corpo, que a Ártemis é total corpo. É total corpo. Então, assim, é escutar esse corpo e olhar esse corpo não como um grande discurso, né? Porque a gente tem muito discurso aí bonito, né? Em grupo e não sei o quê. Mas aí na hora da gente realmente sentir esse corpo que, né, que tem uma experiência de catarse, esse corpo que é visceral, a gente muitas vezes nega, tem rejeição ao corpo, nojo ao corpo, não consegue gozar, não consegue menstruar direito, não consegue sentir as coisas, se bota em papéis, vai atrofiando. Então, é muito importante que a gente realmente absorva esse conteúdo nesse corpo e com essa consciência desse lado que é nosso, né? Que é real, e não é um mito, não está lá na natureza, não está lá longe, não está apagado. É a Ele nossa tá história, vivo e gente. a nossa história, ele tá vivo e ele tá aqui, ó, tentando mostrar pra gente que ele tem espaço. Então, entender esse mito como a nossa história, porque todos esses mitos, eles eram as sociedades da época que moldaram anos e anos e anos de história e que moldaram também o feminino de uma época que foi apagada e que agora a gente está resgatando. Então, quando a gente fala de resgate desse feminino, é louvar essas outras culturas e todo esse conhecimento ancestral desse ciclo de vida, morte e vida, de contato com a natureza, com a nossa fera selvagem, com o ritmo da vida, com as energias, assim, se desgarrar de alguns rótulos, de algumas caixinhas que colocam a gente de gênero, disso, de aquilo, e tentar olhar de uma forma mais ampla, ampliar nossa consciência para que existem outras possibilidades de se pensar e de se viver e de ser, né? E que são saudáveis, porque, assim, abrangem um leque maior e menos segmentado. Então, assim, quem não se encaixa em lugar nenhum, vai se encaixar, porque, na verdade, é o todo, é tudo, entendeu? Não tem esse lugar. A pessoa se sente um alívio interno de pensar, ai, gente, tá, não tô louca. É porque inventaram isso Não, não tô daí, eu tô louca. tentando me enfiar nesse negócio que inventaram, mas não. Eu tô muito mais conectada com os saberes ancestrais e com o que é, com a natureza, do que com o cérebro humano tentando inventar um segmento pra gente se encaixar, entendeu? Então, Ô, por isso que Jaque, hum, a gente tem mais 30 segundos só, então eu queria então, agradecer a dúvidas. todo mundo. Se vocês quiserem, a gente pode abrir uma segunda live com um tempo menorzinho para responder dúvidas, você topa? Eu topo, se vocês tiverem dúvida, e quero dizer aqui que eu dei uma olhada aqui, porque tem gente perguntando se a gente vai falar mais sobre isso. Vai. A ideia aqui